Quando vemos, tanto nos diversos discursos públicos do Papa Francisco, a renovação carismática católica, quanto no preâmbulo dos estatutos do CARES, a insistência no discurso sobre a natureza ecumênica da renovação carismática católica, citando, por exemplo, o documento de Malinas II, organizado pelo cardeal Swenens, a gente precisa entender que o cardeal não somente estudou as fontes, mas vivenciou a dimensão ecumênica da RCC de modo muito pessoal, a ponto de afirmar, em 2017, que a corrente de graça, da qual se originaram as expressões carismáticas católicas, essa corrente é ecumênica. O Sumo Pontífice afirmou em 2014 que pouco antes do conclave que o elegeu, a Conferência Episcopal da Argentina o havia apontado como assistente eclesiástico para a renovação carismática católica no país. Ele já possuía longo relacionamento com a renovação, motivo, então, pelo qual ele foi indicado como assistente por parte da conferência. No discurso do Estádio Olímpico de Roma, o Papa Francisco alertou os carismáticos sobre o perigo de uma estrutura exagerada por sobre a renovação. Ele disse: vós, povo de Deus, povo da renovação carismática, estai atentos a não perder a liberdade que o Espírito Santo nos doou. O perigo para a renovação, como diz com frequência o nosso querido padre Raniero Cantalamessa, é a organização excessiva. O perigo da organização excessiva. O Papa Francisco falou também sobre a tentação do tornar-se controlador do Espírito. Ele disse: muitas vezes os responsáveis, gosto mais do nome servidores, de algum grupo ou comunidade, tornam-se, talvez sem querer, administradores da graça, decidindo quem pode receber a oração de efusão e o batismo no Espírito e quem, ao contrário, não pode. Se fazeis isto, peço-vos que não o façais, não o façais. Vós sois dispensadores da graça de Deus, não controladores. Não vos comporteis como alfândega do Espírito Santo. Forte isso que o Papa disse. O Papa pediu ainda que a renovação procurasse a unidade e fugisse das lutas internas, dizendo assim: ninguém na renovação pode pensar que é mais importante ou maior do que o outro. Por favor, porque quando algum de vós acredita que é mais importante do que o outro ou maior do que o outro, começa a peste. Ninguém pode dizer, sou o chefe. Vós, com toda a igreja, tendes uma só cabeça, um só Senhor, o Senhor Jesus. Logo no início desse discurso, no Estádio Olímpico de Roma, o Papa afirmou que a renovação carismática católica é uma corrente de graça. O que ele voltou a afirmar nos outros discursos, dizendo isso claramente em oposição ao conceito de movimento. Em 2014, ele disse assim: vós, renovação carismática, recebestes um grande dom do Senhor. Nascestes de um desejo do Espírito, como uma corrente de graça na igreja e para a igreja. Esta é a vossa definição, uma corrente de graça. Todas essas colocações, meus irmãos e irmãs, logo no primeiro discurso público, a renovação carismática católica, demonstraram conhecimento de causa. De 2006 até 2013, para citar o último período do cardeal Bergoglio como arcebispo de Buenos Aires, houve uma série de dificuldades e dissabores internos dentro da RCC Argentina, dos quais o cardeal Bergoglio teve plena ciência. Ao afirmar isso, não digo que a RCC da Argentina fosse mais problemática do que a de outros lugares, não. Eu estou pontuando isso apenas para demonstrar a vocês que o Papa tem conhecimento de causa quando faz reprovações de alguns problemas presentes na RCC. Esses problemas estão presentes em praticamente todos os países. E quais são esses problemas? Tensões entre as estruturas da RCC e as comunidades de vida e aliança, proibições da estrutura
por sobre pregadores, ministérios, comunidades e outras realidades, fechamento para o ecumenismo e por aí vai. O Papa Francisco, portanto, conhece a realidade crua e nua a qual ele está fazendo frente quando ele fala o que fala. Francisco demonstra conhecimento de obras importantes para a renovação carismática católica, como os documentos de Malinas, o livro Memória e Esperanças do cardeal Suenens, dentre outros. No discurso de 2015, por ocasião da 38ª Convocação Nacional da Renovação do Espírito Santo, ele fez citações a todas essas obras e contou fatos dos bastidores da história da RCC, ao mencionar a teóloga Veronica O'Brien, e o modo como ela influenciou o cardeal Suenens para que ele pudesse ir aos Estados Unidos conhecer a renovação nascente, né? Mencionou o encontro mundial da RCC em 1975, com as impressões pessoais do Papa Paulo VI, as afirmações do cardeal Suenens, etc. As palavras do encontro de 2015, na Praça de São Pedro, são mais claras, contundentes, mais fortes que as do ano anterior, lá no Estádio Olímpico de Roma. Eu vou ler para você algumas dessas citações, uma série dessas citações. Se a renovação carismática, esta corrente de graça, não acabar no oceano de Deus, no amor de Deus, trabalha para si mesma, e isto não é de Jesus Cristo. Isso é do maligno, do pai da mentira. A renovação vem de Deus e vai para Deus. Outra citação. É necessário recordar também que o todo, ou seja, esta unidade, é maior do que a parte. E a parte não pode pretender ser o todo. Por exemplo, não se pode dizer: nós somos a corrente denominada Renovação Carismática Católica e vós não. Isto não se pode dizer. Por favor, irmãos, se isto é assim, não vem do Espírito. O Espírito Santo sopra onde quer, quando quer e como quer. Unidade na diversidade e na variedade que é o próprio Jesus. Qual é o sinal comum daqueles que renasceram desta corrente de graça? Converter-se em homens e mulheres novas, isto é, o batismo no Espírito Santo. Outra citação do Papa nesse mesmo discurso. Há outro ponto que é muito importante esclarecer nesta corrente de graça: os que guiam. Caros irmãos e irmãs, existe uma grande tentação para os líderes. Repito, prefiro o termo servos, que servem. E esta tentação para os servos vem do demônio. A tentação de se considerarem indispensáveis, seja qual for o cargo. O demônio leva-os a querer ser aqueles que mandam, os que estão no centro, e assim, passo a passo, escorregam no autoritarismo, no personalismo, e não deixam viver as comunidades renovadas no Espírito. Essa tentação faz com que a posição dos que se consideram insubstituíveis seja eterna, posição que tem sempre uma certa forma de poder ou de domínio sobre os outros. Tenhamos isto bem claro. O único insubstituível na igreja é o Espírito Santo. E Jesus é o único Senhor. Nesse sentido, verificam-se casos tristes. Deve estabelecer um tempo limitado, então, deve-se estabelecer um tempo limitado para os cargos que na realidade são serviços. Um serviço importante dos líderes leigos, é fazer crescer, maturar espiritualmente e pastoralmente aqueles que assumirão o seu lugar no final do mandato. É conveniente que todos os serviços na igreja tenham um prazo. Não há líderes para sempre na igreja. Isto verifica-se em alguns países onde existe a ditadura. Outra citação. Não vos preocupeis por fazer grandes encontros que muitas vezes acabam por ali, mas
com as relações artesanais derivantes do testemunho em família, no trabalho, na vida social, nas paróquias, nos grupos de oração, com todos. Outra citação. Vós carismáticos tendes uma graça especial para rezar e trabalhar pela unidade dos cristãos, porque a corrente de graça atravessa todas as igrejas cristãs. A unidade dos cristãos é obra do Espírito Santo e devemos rezar juntos. O ecumenismo espiritual, o ecumenismo da oração. Mas, padre, eu posso rezar com o evangélico, com o ortodoxo, com o luterano? Deves. Recebeste o mesmo batismo. Todos nós recebemos o mesmo batismo, todos nós estamos no caminho de Jesus, queremos Jesus, todos nós fizemos estas divisões na história, por tantos motivos, mas não bons. E agora chegou o momento no qual o Espírito nos faz pensar que estas divisões não podem continuar, que estas divisões são um contra-testemunho e devemos fazer o possível para andar juntos. O ecumenismo espiritual, o ecumenismo da oração, o ecumenismo do trabalho, mas ao mesmo tempo da caridade, o ecumenismo da leitura da Bíblia juntos, caminhar juntos rumo à unidade. Mas, padre, para isso temos que assinar um documento? Deixa-te conduzir pelo Espírito Santo. Reza, trabalha, ama e depois o Espírito fará o resto. De fato, meus irmãos e irmãs, o Papa Francisco percebia situações que eram problemáticas. Em 2015, na ocasião do terceiro Retiro Mundial de Sacerdotes, ele entregou de modo privado uma carta pessoal para a presidente do ICRES na ocasião, Michele Moran, e outra para o presidente da Frater Internacional, Gilberto Barbosa, na qual pedia o seguinte, eu vou ler um trechinho aqui. Talvez é chegado o momento em que a única corrente de graça, a definição não é minha, mas sim do cardeal Suenens, como vocês sabem, tenha um único serviço internacional ampliado aqui em Roma, onde estão representados ICRES, Catholic Fraternity e as demais realidades estejam em um pé de igualdade e onde seja o Espírito Santo o único guia e condutor. Isso não significa perder a identidade, significa crescer na vida do Espírito, cada um com seu carisma próprio, em um enriquecimento mútuo, todos nascidos do Espírito em uma mesma corrente de graça. Por outro lado, reforçará a unidade na renovação carismática internacional, que, como sabem, tem necessidade de reforço. Pensem e discernam se é a isto que o Espírito Santo vos está levando 50 anos depois de a ter suscitado. Na mesma carta, o Santo Padre lamentava o seguinte: ao longo dos anos, o Espírito vem despertando diversas expressões e realidades como comunidades de aliança, escolas de evangelização, congregações religiosas, associações de fiéis, comunidades ecumênicas, etc. Todas nascidas na corrente de graça. Às vezes isto não tem sido desta forma. Existem lugares no mundo onde, todavia, disse: nós somos carismáticos, vocês não. Por favor, irmãos, esta expressão não só nega a obra do Espírito Santo, como também não reflete a múltipla realidade da corrente de graça na igreja. No dia 30 de outubro do mesmo ano, o Santo Padre escreveu à Frater Internacional por ocasião do 25º aniversário da aprovação pontifícia desse serviço e pediu o seguinte: no espírito de conservar aquilo que é essencial e reformar aquilo que é secundário para um melhor serviço aos homens e mulheres do nosso tempo, pelos quais a Igreja se empenha, acredito que este seja o momento de discernir juntos, Catholic Fraternity e ICRES, à luz da experiência de comunhão que haveis iniciado a viver juntos, a necessidade de continuar a aprofundar esta comunhão, estabelecendo um só serviço, a renovação carismática mundial, que representa a corrente de graça, sem perder as características próprias de cada uma. Falando sobre o jubileu de ouro da renovação carismática católica,
que se celebraria na vigília de Pentecostes de 2017, o Papa disse o seguinte: no Pentecostes de 2017, se completará 50 anos da manifestação desta corrente de graça na Igreja Católica. Convido-vos a celebrar este jubileu de ouro junto ao Bispo de Roma, na Praça de São Pedro. Que não seja uma celebração de um movimento, o que vós não sois, mas a renovação de Pentecostes para a Igreja e para o mundo, junto a todos os cristãos que viveram a experiência de nascer de novo, como fala Jesus a Nicodemos. Nessa carta do dia 30 de outubro de 2015, o Santo Padre afirmou ainda estar à espera de uma resposta da carta do dia 12 de junho, que era endereçada a Michele Moran e ao Gilberto, que foi entregue lá naquele retiro de sacerdotes. A resposta só ocorreu no dia 9 de novembro de 2015, na qual Michele Moran e Gilberto pedem uma audiência com o Santo Padre e de antemão afirmam o seu sim, ao pedido do Papa de caminhar para um serviço único. Vale mencionar ainda o fato de que o Sumo Pontífice, no terceiro Retiro Mundial para Sacerdotes, organizado pelo ICRIS e pela Frater, em junho de 2015, dirigiu uma meditação na qual ele dizia para que os sacerdotes realizassem seminários de vida no Espírito Santo em suas paróquias. Na coletiva de imprensa concedida no avião, retornando da sua visita apostólica à Suécia, o Papa falou sobre o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica e recordou os encontros que teve com os pentecostais, tanto em Buenos Aires quanto na Itália, já como Papa. A audiência solicitada na carta de Michele e de Gilberto, ela ocorreu no dia 25 de abril de 2016, na qual, então, ambos se fizeram acompanhar de uma pequena delegação. No dia 27 de abril do mesmo ano, o Santo Padre comunicou ao cardeal Stanislau Rilko, naquele então presidente do Pontifício Conselho para os Leigos, era assim que se chamava antes, na ocasião, sobre a realização do Jubileu de Ouro da RCC em Roma, com caráter ecumênico, o Papa salientava, e também avisou o Conselho Pontifício sobre o serviço único. Na ocasião da audiência do dia 25 de abril de 2016, o Santo Padre pediu ao ICRIS e à Frater que criassem uma comissão para começar os trabalhos do serviço único. Os irmãos que estavam ali com o Santo Padre expuseram dificuldades para a composição dessa comissão. Alegaram que eles precisariam esperar a próxima reunião, tanto do ICRIS quanto da Frater, numa data remota, etc. Por causa disso, o Santo Padre, o próprio Santo Padre, apontou entre os presentes na audiência os membros da comissão que, portanto, ele mesmo criou. Michele Moran, já mencionada aqui tantas vezes, Pino Scafuro, colaborador estreito do cardeal Bergoglio no que tocava à vida da RCC em Buenos Aires e ao diálogo com líderes pentecostais. Como secretários, o Papa escolheu Oreste Pesari, diretor do escritório do ICRIS em Roma, e Julia Torres, também argentina, membro da Comunidade de Jesus e igualmente colaboradora do cardeal Bergoglio nos mesmos serviços. Essa comissão fora apresentada mediante carta no dia 27 de abril ao Conselho Pontifício para os Leigos, ao qual o Santo Padre solicitou que apoiasse os trabalhos da comissão, o que no dia 3 de maio de 2016 o cardeal Rilko assegurou ao Santo Padre que faria por meio de uma carta. Tem algo aqui que eu queria falar, chamar a sua atenção. Alguns dizem que o Santo Padre não deu espaço para o diálogo, para a possibilidade de uma elaboração mais participativa desse serviço único. Só que o que fica claro, por outro lado, é justamente o contrário. No dia 12 de junho de 2015, o Papa solicita que se faça algo. Aí, no dia 30 de outubro, cobra uma resposta. Aí, no dia 25 de abril de 2016, ele solicita a elaboração de uma comissão.
Em todas essas ocasiões, não houve uma única proposta apresentada ao Papa, né, para iniciar o processo. Aí eles dizem para o Santo Padre, só na próxima reunião a gente podia pensar para fazer essa comissão. É aí que o próprio Santo Padre, então, nomeia a comissão e acelera o processo. Eu acho que é realmente importante a gente pontuar isso. Nesse período, ocorria a reforma da Cúria Romana. O Santo Padre fez uma junção de alguns serviços que passaram a ser nomeados como dicastérios. O então Conselho Pontifício para os Leigos juntou-se a outros 2 serviços, originando o dicastério para leigos, família e vida, presidido pelo cardeal Kevin Farrell. No dia 29 de maio de 2017, ano do Jubileu de Ouro, a Igreja Católica, por meio do dicastério supracitado, constituiu um novo serviço para todas as expressões carismáticas católicas, anunciando que medidas seriam tomadas para a preparação dos estatutos deste novo serviço. No início do mês de junho de 2017, carismáticos provenientes de mais de 30 nações foram para Roma. A vigília de Pentecostes com o Santo Padre ocorreu no Circo Máximo. Na ocasião, a participação de cristãos oriundos de diversas tradições era expressiva. O Santo Padre disse assim: estamos aqui reunidos, crentes provenientes de 120 países do mundo, para celebrar a obra soberana do Espírito Santo na Igreja, que teve início há 50 anos e deu vida a uma instituição? A uma organização? Não. A uma corrente de graça da renovação carismática católica. Obra que nasceu católica? Não. Nasceu ecumênica. Nasceu ecumênica porque é o Espírito Santo quem cria a unidade e é o mesmo Espírito Santo que deu a inspiração para que fosse assim. É importante ler as obras do cardeal Suenen sobre isto. É muito importante. Ele disse ainda para os carismáticos reunidos ali: 50 anos de renovação carismática católica, uma corrente de graça do Espírito. E por que corrente de graça? Porque não há fundadores, nem estatutos, nem órgãos de governo. Claramente nessa corrente surgiram várias expressões que sem dúvida são obras humanas inspiradas pelo Espírito, com vários carismas e todos ao serviço da Igreja. Mas não se podem colocar barreiras à corrente, nem se pode fechar o Espírito Santo numa gaiola. E o Santo Padre encerrou seu discurso dizendo assim: agradeço especialmente o fato de que o pedido que vos fiz há 2 anos de dar à renovação um único serviço, um serviço internacional com base aqui, tenha começado a concretizar-se nos atos constitutivos desse novo serviço único. É o primeiro passo, outros se seguirão. Contudo, em breve, a unidade, obra do Espírito Santo, será uma realidade. Eis que eu renovo todas as coisas, diz o Senhor. Obrigado, Renovação Carismática Católica, por aquilo que destes à Igreja nestes 50 anos. A Igreja conta convosco, com a vossa fidelidade à palavra, com a vossa disponibilidade ao serviço e o testemunho de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Compartilhar com todos na Igreja o batismo no Espírito Santo, louvar o Senhor sem cessar, caminhar juntamente com os cristãos de diversas igrejas e comunidades cristãs, na oração e na ação para com os mais necessitados, servir os mais pobres e os enfermos. Eis o que a Igreja e o Papa esperam de vós, Renovação Carismática Católica, mas de vós todos, todos vós que entrastes nesta corrente de graça. Obrigado. Então, meus irmãos, isto é um pouco do contexto que deu origem ao cáris. O Santo Padre, com base na sua experiência pastoral com a renovação, bem como dos seus conhecimentos sobre as principais obras, especialmente do cardeal Suenen, e do constante diálogo com grandes líderes e amigos,
ele interveio na forma organizacional com a qual as expressões carismáticas católicas se relacionavam entre si e com a igreja. Fez isso, então, para fazer frente aos diversos problemas que ele mesmo pontuou uma e outra vez e para direcionar as forças de vida espiritual presente nessa corrente de graça para que ela toque a toda a igreja.